E hoje teremos um programa bem diferente, onde eu recebo muitas dúvidas sobre a performance das carteiras e vocês também querem que eu fale sobre elas, às vezes não entende o porquê ter 3 carteiras. Normalmente as casas de análise fazem uma carteira e aí você segue essa carteira e acabou. No Clube FI é diferente, nós temos 3 carteiras e aqui eu acho que é o espaço ideal para eu te mostrar que é possível vencer o IFIX e aí a gente venceu ainda com uma boa folga e o porquê que venceu. Será que foi apenas escolher os melhores ativos? Claro, nós tivemos 6 dos 10 que mais valorizaram, né, subiram, né, nesse ano de 2023, dentre, claro, dos 500 listados e mais de 100 no IFIX. Será que a métrica do IFIX não é boa? Para quem não sabe, o IFIX é um índice que mede a média dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa, aqueles que possuem uma liquidez, e será que essa média ela não é muito boa? Mas antes, claro, para eu te contextualizar, eu vou te explicar o que são as carteiras recomendadas do clube. Então, vem comigo e a gente vai sem mais delongas e já começando aqui pela carteira valor. E se você não entendeu, a carteira valor ela busca um ganho de preço, né, no valor que estão negociando as cotas. Então, investindo em fundos descontados em relação a uma métrica que chama PVP, não, é uma métrica do nosso valuation em relação, não simplesmente o PVP, em relação ao valor justo do que a gente acha que deveria valer através de uma análise fundamentalista. Essa é uma carteira contracíclica. E o que é contracíclico? Por você não investir em ativos que têm potencial de renda, né, recorrente, onde a renda é maior, a gente procura investir em ativos que têm mais desconto. E muitas vezes esses ativos que têm mais desconto no D0 não estão alocados, por exemplo, nos fundos concentrados nos fundos de recebíveis, que estão pagando muito mais. Aqui eu coloco um resuminho da carteira em termos de alocação, mas essa é uma carteira que ela busca um desconto maior e porventura ela não vai ter um dividendo mais alto, porque, consequentemente, se você tem fundos que estão mais descontados ali na precificação, que tanto de PVP ou do nosso valuation, né, neste caso, ela é uma carteira que vai ter um dividendo menor, e essa justificativa é um mercado, ainda vou falar sobre ineficiência, mas é um mercado que ainda precifica muito yield, né? Então, aqueles fundos que pagam mais normalmente estão mais apreciados, e aí tem uma ineficiência do mercado nesse sentido, em termos de relação de preço e dividendo. Já a carteira renda, como o nome próprio diz, ele vai buscar ter uma renda um pouco maior. Ah, Danilo, não são todos os fundos imobiliários que pagam renda recorrente? Sim, claro, todos pagam renda recorrente, mas nessa carteira ela busca ter uma renda acima, um pouco acima da média de mercado. Então, por exemplo, se o dividend yield hoje do IFIX está em torno de 10% ao ano, a da renda vai variar entre 11 e 11,5%, com o mesmo desconto médio do IFIX. Então, essa carteira ela não vai ter um desconto grande como tem a Valor, a carteira Valor está com mais de 10% de desconto, mas ela busca ter um pagamento um pouco maior, claro, olhando muito a relação risco-retorno. Eu coloco também a diversificação em termos de segmentos da carteira aqui, e ela vai pagar mais sim, mas como eu falei, ela não vai ter ativos simplesmente por pagar mais e por ser um ativo chamado high yield, né, aquele que pode ser, você pode transferir o nome para alto risco, né? Tem algumas pimentinhas assim, mas na nossa relação risco-retorno está muito bem dimensionado. E já a carteira mix, sem muita enrolação, é uma mistura das duas carteiras. Vai ter os 50-50 lá da mix e da renda, e aí vai buscar as duas estratégias simultâneas dentro aí, a diversificação, claro que eu sempre falo aqui. Danilo, como que performaram as carteiras do clube, né? Como que foi 2023? Eu sei que 2023 ainda não acabou, estamos aí no 45 do segundo tempo, já estamos quase no meio de dezembro, sim, o ano passou muito rápido, mas olhando a performance das carteiras, estamos com uma folga muito boa em relação ao índice IFIX. Então a carteira valor está valorizando mais de 18%, a carteira mix próximo dos 18% e a carteira renda 17,1%. Então, a gente tem 1% de distância entre a carteira que mais valorizou e a que menos valorizou. E se a gente olhar o ano de 2023, teve um primeiro trimestre muito ruim, desvalorização de 3 meses seguidos,
e com o IFIX caindo ali, melhorando a partir de abril. A gente teve um fechamento de curva que a gente vem falando já do ano inteiro em termos de risco, né, de mercado, né, onde as LTNBs, que é a taxa de longo prazo que a gente olha, elas fecharam, e com isso os fundos imobiliários tiveram uma valorização muito expressiva no segundo e terceiro trimestre. No último trimestre do ano a gente vem um pouco de lado, com uma valorização não tão relevante, e se a gente for olhar a relação performance das carteiras recomendadas dividido pela performance do IFIX, dá uma média acima do IFIX em torno de 64%, 65% em média. A carteira valor, que ela busca essa valorização maior, ela entregamos, né, o que era proposto para essa carteira, então as condições de mercado favoreceram para que a carteira valor valorizasse realmente mais. Se a gente tivesse uma condição de mais aversão a risco, a carteira de valor provavelmente cairia mais, porque está alocada, claro, mais em fundos de tijolos, esses sentem mais a volatilidade, né? Os fundos de equity sentem mais a volatilidade do mercado em mercado de baixa. Então, tudo acabou dando certo, né? A tempestade perfeita para tudo dar certo nesse sentido. E o que acontece? Quando a gente fala como que a carteira é montada, né? Por que a gente teve essa performance? E antes eu quero falar para você que eu desenvolvo as carteiras junto com um time aqui, então nada é feito sozinho. E a gente pensa no perfil de investidor. Então aqui a gente tem esse cuidado de pensar naquele cara que quer uma valorização maior, e a carteira de valor ela vai ter um giro maior, e quando eu falo de giro, é trocas. E não é um giro maior, mas não é um giro absurdo que você não vai conseguir acompanhar. A carteira valor, por exemplo, teve 5 mudanças em 2023 inteiro, o que, na minha visão, é muito, mas se você for olhar a carteira renda, teve 2 mudanças apenas no ano. Então a gente muda muito pouco a carteira para você conseguir replicar as mudanças e também a carteira em termos das suas alocações. Nas nossas carteiras não tem aquela questão de, 2,5 em um perfil, 2,5 em um fundo, 1,5 de percentual em outro fundo, 3,5, 3,75, não. Aqui você vai pegar a sua quantidade de dinheiro toda e dividir entre os fundos, porque eu já fiz essa diversificação para você e todos os fundos da carteira vão ter o mesmo peso. Então, é muito fácil replicar e acompanhar a carteira. Se você, por algum motivo, não leu a carteira de algum mês, não se preocupe, porque naquele mês pode não ter tido nenhuma mudança, e se você não acompanhou, dá tempo ainda de acompanhar. Outro ponto são as teses claras. Não tem muita enrolação no nosso relatório. Tem ali o que aconteceu, vai ter mudança, não tem. E se você quiser ler mais, você lê as teses. E outra, a gente tem diversos outros relatórios de acompanhamento, sempre com uma linguagem muito clara. E dentro das nossas teses de investimento, não existe nenhuma adivinhação, as decisões são tomadas todas com base na análise fundamentalista. Não existe, no nosso conceito aqui, análise gráfica dentro de fundo imobiliário. E um outro ponto que também favoreceu a carteira desse ano foi que o mercado de FIIs, como eu falei no início, é um pouco ineficiente. E não entendam isso como ruim, como que o mercado quer mal, ou que você não deve investir por isso. É porque a gente não tem uma liquidez ainda como no mercado de ações. Ou seja, você consegue encontrar e olhar oportunidades nesse mercado. Por exemplo, nos fundos de tijolo, você consegue comprar ativos abaixo do custo de reposição. Ou seja, aquele ativo que você vai comprar já numa carteira diversificada está abaixo do que reconstruir ele do zero nas mesmas localidades. Quando a gente fala de fundo de papel, também tem umas discrepâncias dentro desse mercado, que é desconto expressivo, o que faz aumentar, o retorno total daquele seu investimento, e pro contrário também, você tem umas discrepâncias grandes em fundos de papel negociando com 10, 12% de ágio, que na minha visão é venda. Então, e por último, um ponto mais importante, que nós não temos conflitos de interesse. Se tiver que trocar ou mudar qualquer tipo de fundo, nós não temos nenhuma limitação dentro da carteira. E quando a gente fala de carteiras, elas tiveram sim uma performance muito excelente, mas o mérito todo é de um time. A gente está o dia todo respirando os fundos alternativos. E não são só fundos alternativos, não são só os FIIs, né? São todos os fundos alternativos, ou seja, FIAGRO, FIINFRA, FIPE. Então, essa indústria toda, nós temos recomendações também para as outras classes. E revendo, né, fazendo conta, né, todo momento revendo as teses, fazendo conta de valuation, para ter uma linguagem clara dentro dos relatórios e para
qualquer perfil, seja aquele iniciante ou aquela pessoa que seja mais avançada, consiga acompanhar aquilo de forma clara, tudo que a gente está pensando em termos das nossas estratégias. Danilo, a carteira de R$50, como é que foi? Você não falou sobre a carteira de R$50? Essa carteira de R$50, ela não é para R$100 e não é para R$1.000. A carteira de R$50 é para quem está começando, quem ainda não colocou o pé na água e sentiu a temperatura e quer começar com pouco dinheiro, né? Você vai começar já colocando um grande patrimônio naquilo que você não conhece? Não, você vai lá, não compra pizza, não compra iFood, vai lá e coloca os R$50 e já começa a receber dividendos, às vezes no mesmo mês ou no mês seguinte, né, dependendo aí da data com dividendos. Então você já consegue experimentar o poder dos fundos imobiliários. Olhava a variação das cotas, você vê que a volatilidade, aquilo que altera para cima e para baixo das cotas nos fundos imobiliários é muito menor que nas ações, por exemplo, né, em termos de vol, que a gente fala na Faria Lima, ou volatilidade, ou variação das cotas. E para achar as carteiras recomendadas dentro do clube é muito fácil, é só clicar no menu principal, serviços e research, clicar em carteira recomendada e lá você consegue observar todas as carteiras do clube e também dos nossos parceiros. Nossa opinião é tão isenta que você pode olhar as carteiras recomendadas do research parceiros e até comparar, ver o que faz sentido o pensamento de cada um. Mas o que eu recomendo, siga apenas uma carteira, não pega meia dúzia de ativos de um e de outra, porque você pode no fim do dia ter uma carteira que não significa nada. Então, quando o analista pensa naquela carteira, ele pensa naquele conjunto de ativos, naquele conjunto que faz sentido. Então, esse foi o vídeo de performance da carteira e como que a gente conseguiu atingir esse valor tão expressivo. Lembrando, sempre mérito de time, aqui a gente tem um time excelente, a Lana vem, meu braço direito aqui dentro do clube, vem brilhando muito, agradeço a ela também, tanto o Matheus também, que ajuda também na coleta de dados, consolidação, a gente está aqui respirando essa indústria todos os dias, e se você gostou do vídeo, já curte aqui, se inscreve no canal, e também fica por dentro de tudo que a gente coloca de atualizações, a gente está toda semana pontuando tudo que aconteceu dos FIIs, e deixa um comentário aqui de sugestão também, que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.